e depois daremos início à meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, pela Tua misericórdia, Pai, e nos concedeu o privilégio de podermos Te adorar. E agora, Senhor Deus, pedimos a direção do Teu Santo Espírito pela meditação na Tua Santa Palavra, que o Senhor esteja à frente, nos dando iluminação do Teu Santo Espírito e a compreensão da Tua Palavra, e também, ó Pai, submissão à mesma, para que possamos assim cumprir a Tua vontade para a glória do Teu Santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando um tema muito importante, como todos os temas bíblicos, mas para os nossos dias difíceis que estamos vivendo, precisamos aprender a ser homens fortes. É o tema que estamos estudando, baseado no livro do John Protz, que é um guia básico para a liderança familiar. Esse é um livro que nos ensina como desenvolver a liderança no lar. Um livro que não se resume simplesmente a ensinar a liderança, mas aí nós aplicamos sempre a toda a família, para a família viver toda em harmonia, em união, sabendo que a responsabilidade maior é do líder do lar, e como ele é o homem, Deus estabeleceu como cabeça da mulher, e assim líder do lar de maneira geral, tanto da mulher como dos filhos. E aí precisamos aprender sempre mais com relação a essa liderança, porque infelizmente hoje muitos lares têm sido destruídos porque falta essa liderança espiritual. E quando se fala em liderança por parte do homem, não está falando simplesmente que o homem manda em tudo. Não é isso que a Bíblia quer ensinar, porque o homem manda em tudo. Não, o homem ele tem a responsabilidade de liderar a sua família de maneira espiritual. E aí quando isso acontece, há uma harmonia maior dentro do seu lar. E nós estamos estudando o segundo capítulo, que fala sobre o valor do caráter, e só uma recapitulação um pouco sobre esse tema, o valor do caráter, vem nos ensinando aqui que o homem de Deus, o homem bíblico, ele precisa desenvolver um caráter cristão aprovado, ou seja, irrepreensível. No estudo passado nós até vimos a referência de 1 Timóteo capítulo 3, que fala sobre as qualificações dos líderes da igreja, dos bispos, que são os líderes, que aplicamos aos pastores, e aos diáconos também. Então precisamos observar aquelas qualificações para desenvolver a liderança na igreja e tentar aplicar a nossa vida em casa, a nossa liderança em casa, porque ali vai descrever várias qualificações importantes que nós precisamos desenvolver também no nosso lar, como líder. Então, irmãos, eu costumo dizer que esse livro traz um ensinamento aí para um puxão de orelha nos homens, para nós acordarmos e desenvolvermos bem a liderança do nosso lar, para que tenhamos um lar abençoado. Isso não quer dizer um lar livre de problemas, certo? Quando nós falamos em uma família abençoada, um lar abençoado, não é uma família livre de problemas. Pelo contrário, é uma família que sabe lidar com os problemas do dia a dia. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinou: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo e buscamos viver essa vida abençoada por Deus, isso significa que nós vamos aprender com o Senhor a como lidar com os problemas, a como vencer as aflições desse mundo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo e venceu a própria morte, ressuscitando ao terceiro dia. Então nós temos exemplo a seguir do nosso Senhor Jesus Cristo, como vencer as dificuldades da vida. Não ter uma família abençoada e um lar abençoado significa ter uma família espiritual e um lar espiritual. E quem conduz a família nesse caminho espiritual é o cabeça, é o líder, é o marido que conduz a família de uma forma espiritual, ou pelo menos deveria conduzir, porque foi essa tarefa que Deus deu ao homem, para ser o cabeça. Vocês lembram do versículo base que fala sobre isso? Que o homem é o cabeça da mulher. Nós temos repetido várias vezes nesses estudos. Lembra o livro, pelo menos?
É um teste, né? Efésios capítulo 5, né? Versículo 2 patinhos na lagoa é o quê? Pois é o outro, né? 23. Certo? Que é assim que eu faço meus gatilhos de memória, né? Eu ensino meus alunos a fazer assim, criar gatilhos de memória, pra gente lembrar. Então são 2 patinhos na lagoa, né? Pois ele não, é o vizinho, né? É o 23, certo? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Então Efésios 5:23 deixa bem claro que o marido, pelo simples fato de já ser marido, ele já é o cabeça. Ele não precisa ainda tentar conquistar algo para se tornar o cabeça. Não, casou, é o cabeça. Agora, se ele vai ser um bom cabeça ou não, aí já é outra história. Por isso que precisamos estudar as Escrituras para sermos bons cabeças da nossa esposa, sermos bons líderes do nosso lar. E vou só repetir, a título de introdução ainda, ser um bom líder espiritual, irmãos, não significa ser um ditador, não. Você não deixa nem a esposa respirar, nem os filhos, né? Não é isso. É você ter um diálogo com a família, é você trazer a família para a igreja, é você ter o tempo devocional em casa com a família, ler a Bíblia com a esposa, com os filhos, ensinar o caminho de Deus para a família. Isso é ser um líder espiritual. Isso não quer dizer, não, então eu sou líder, né? Então a mulher não apita em nada. Não, não é assim não, gente. Isso aí é ditadura, né? Pelo contrário, um bom líder espiritual, ele ouve a esposa, ele ouve os filhos e ele pede sabedoria a Deus para tomar a decisão final. E às vezes você, homem, tem que reconhecer que a sua esposa está certa, que realmente o que ela é, realmente você está dizendo está certo. E bate o martelo, vamos fazer o que a minha esposa deu a ideia aqui, porque eu achei uma ideia boa. Pronto, irmãos. Isso não desmerece o homem e não desqualifica o homem, não tira a masculinidade do homem, não. Porque às vezes nós que temos uma cultura mais antiga, né? Apesar de ser novo, mas eu fui educado numa cultura antiga, rígida, a gente pensa às vezes que o cara ser macho é não dar ouvido à mulher. Porque se ele dá ouvido à mulher é barriga branca, né? É mandado pela mulher, né? Não, você ouve, a mulher não vai mandar em você, porque ela não é a cabeça, ela não é o líder. Mas você ouve a esposa. E aí você senta no diálogo, você diz, filho, vamos fazer o que você está dizendo hoje. Ou então vai chegar um ponto que você vai dizer, não, minha filha, vamos fazer o que você está dizendo, não. Eu acho que não dá certo. Vamos fazer diferente. Pronto. E a mulher tem que se submeter, porque o versículo 22 de 2 patinhos na lagoa, né? É para as mulheres, né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, na hora que o marido decidir que não vai ser como a esposa diz, também não vai desmerecer a mulher, não, vai tornar ela inferior ao homem, não. É porque a responsabilidade é dele, das decisões, é do homem. Então, se der errado, ele vai ter que comer a bronca, né? Como a gente costuma dizer. Então, deixa ele decidir. A mulher dá a ideia, conversa e deixa o marido tomar decisões finais. Tudo tem que ser com amor. Nós homens, nascemos com uma estrutura já mais forte, né? Mais resistente e às vezes mais ignorante também, né? Bruto. Nós temos que aprender a ser mais sensíveis com a esposa, ser mais delicados. Não é virar a mão, não, viu? Mas é ser mais delicado, porque a mulher é a parte mais frágil. E a gente tem que aprender a dosar as palavras quando vamos falar com as mulheres. Tem que ter um certo cuidado, porque elas são mais sensíveis. Elas podem se machucar com pouca coisa. Então nós temos que ter esse cuidado. É um sinal de maturidade também quando nós evoluímos até no nosso linguajar com a esposa. Rapaz, eu falava assim, mas eu estou aprendendo nas escrituras sagradas que eu tenho que maneirar um pouco as minhas palavras duras, porque a minha esposa é sensível, a mulher é a parte mais frágil. Então eu tenho que ter mais cuidado com as palavras, tentar ser mais amoroso, demonstrar mais cuidado do que imposição das coisas, né? E quando nós vamos conduzindo o nosso lar de maneira espiritual, Deus vai trabalhando nos corações, tanto do homem quanto da mulher e também dos filhos. Então, nós vamos observar hoje um ponto que fala sobre o âmago de um caráter piedoso. O âmago está relacionado à ideia de algo central, é como se fosse o centro de um caráter piedoso, o que é importante, né? O que está no centro
desse caráter piedoso. E você não pode levar a sua família a seguir Jesus se pessoalmente não é um seguidor de Jesus. É um ponto muito importante, porque se nós dizemos para a nossa família: olha, mulher, vá buscar a Deus porque é o caminho certo. Olha, meninos, vão buscar a Deus porque é a coisa certa a se fazer. Mas se eu, que sou o líder, o cabeça, não sigo, como eu vou poder exigir da minha família que eles sigam a Cristo? Como é que eu vou ensinar eles a seguir a Cristo se eu mesmo não sigo? Então é isso que ele quer dizer. O que está o primeiro ponto da sua vitória como líder espiritual é você, homem, seguir a Cristo. Quando você segue os passos de Cristo, então vai ficar mais fácil você ensinar sua esposa e seus filhos a seguirem a Cristo também. Então você não pode levar a sua família a seguir Jesus se pessoalmente você não é o seguidor de Jesus. Você já chegou a uma posição em sua vida onde parou de confiar em si mesmo e em sua própria bondade para ter um correto relacionamento com Deus? Isso é uma pergunta reflexiva para nós, homens. Nós já paramos de confiar em nós, na nossa capacidade de sermos salvos e passamos a confiar em Cristo? Porque esse é o ponto principal, irmãos. Qual é o centro, a parte mais importante para eu desenvolver um caráter piedoso? Um bom caráter para que a minha família observe e siga? A primeira coisa é eu parar de confiar em mim para a salvação e confiar em Cristo. Entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Porque quando eu faço isso, aí Deus vai começar a trabalhar na minha vida, me transformando e me dando visão espiritual das coisas. E aí eu vou começar a conseguir instruir a minha família nos caminhos de Deus. Vou fazer uma pergunta. Quem é o homem que quer ver a sua esposa e seus filhos indo para o inferno? Ninguém quer. Ninguém quer, irmãos. Um homem sabe, olha, minha esposa vai partir hoje para a eternidade, eu sei, tenho certeza que ela vai para o inferno, e meus filhos também. O homem quer isso? Não quer. Ele não quer. O homem quer a salvação da sua casa, não é? A salvação da mulher, a salvação dos filhos. Quem é o primeiro que tem que tomar a decisão? O homem. Se você quer a sua esposa uma mulher fiel a Deus, uma mulher temente a Deus, se você quer os seus filhos tementes a Deus, que sigam o caminho de Cristo, você e eu, né? Quando eu digo você é mania de professor, mas nós homens devemos ser os primeiros a tomar a decisão de seguir a Cristo. Opa, peraí, eu preciso seguir a Deus primeiro, para dar o exemplo para a minha família. Vou repetir a pergunta que eu fiz há dias atrás, né? Quem foi e quem é ainda o maior líder da história? O Senhor Jesus Cristo. Mas por que ele é o maior líder da história? Porque ele deu o exemplo. E às vezes nós pensamos que ser líder é ser general, né? Bater a mão na mesa, olha, aqui é do jeito que eu mando e acabou a história. Não, é dar o exemplo. Você quer ser um bom líder? Dê exemplo. Foi o que Cristo fez. Ele deu exemplo, ele provou, ele foi adiante e se entregou na cruz por nós. Ele provou que nos amava. E aí hoje nós seguimos a Cristo porque ele deu exemplo de como é o verdadeiro amor. E nós queremos desfrutar desse amor. Queremos amar os outros como Cristo nos amou. Queremos amar a nossa esposa, os nossos filhos, como Cristo nos amou. Guardando, protegendo a família. Para isso precisamos dar o exemplo. Então, para que nós tenhamos uma família que busque a Deus realmente, nós temos que ser os responsáveis, nós homens, a dar o primeiro passo de fé, de entregar a nossa vida a Cristo e assim seguir ao Senhor Jesus de maneira fiel e dar o exemplo à nossa família como devemos seguir a Deus. A única maneira de uma pessoa ser verdadeiramente perdoada e justificada perante o Senhor é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ele obedeceu perfeitamente às leis de Deus e morreu na cruz como sacrifício substitutivo pelos pecadores. 3 dias depois, Deus o ressuscitou da morte e ele oferece perdão a todos que invocarem seu nome. Então Cristo, ele pagou o preço pela nossa salvação. Nós precisamos parar de confiar em nós e confiar no Senhor Jesus, para que ele possa nos alcançar com a sua salvação. Abrimos a porta, né,
para que Jesus entre em nossas vidas. A Bíblia diz em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você começa a ser um líder espiritual quando deixa seu pecado e se apega a Cristo. Está vendo? O âmago, o centro de uma vida piedosa, de um caráter piedoso, dedicado a Deus. Qual é o centro? É entregar a vida a Cristo. Estou resumindo tudo que eu falei até agora, certo? Qual é o centro, o passo mais importante, que é o centro, de um homem ter um caráter piedoso? Qual o passo mais importante? Entregar a vida a Cristo. Esse é o passo mais importante. Você quer ser um homem de Deus, um homem espiritual, que quer conduzir a família nos passos de Cristo? Entregue sua vida a Cristo, entendendo o que Cristo fez por você, porque aí assim você vai conseguir liderar espiritualmente a sua família. Vamos observar agora as disciplinas espirituais, né? Nós vimos o passo mais importante para termos um caráter piedoso, mas há algumas disciplinas que temos que seguir. Termos uma disciplina, não é que a gente vai apanhar, não, é sermos disciplinados em alguma coisa. Não é assim? Vamos supor que você tem um problema de coluna, né? Aí você vai ao médico, o médico diz assim: olha, você tem que fazer fisioterapia todos os dias. Você vai fazer esses 2 exercícios, de domingo a domingo, durante 2 meses. Depois você volta aqui no consultório. Se você for uma pessoa disciplinada, você vai fazer o quê? Vai seguir as orientações do médico, não? Todo dia você vai fazer aqueles 2 exercícios por 2 meses, sem falhar. Isso é uma vida disciplinada. Você tem disciplina com as coisas. Nós vemos muito isso nas Forças Armadas, né? Até a maneira de marchar, eu acho muito bonita aqui. Eles estão marchando, né? Bem alinhadinho. Aí quando eles param em frente lá, os sargentos estão lá todos alinhados. O movimento parece que é sincronizado. Até os segundos eles contam, né? Direito, vou ver. Aí todos viram, parece um retrato, né? Um do outro. Então eu acho muito bonita aquela disciplina, né, dos militares. E há uma disciplina espiritual que nós homens devemos seguir. Quais são elas? Vamos observar. E eu já tenho citado algumas vezes, né, aqui na igreja, não só para o líder do lar, mas para toda a igreja. Nós precisamos desenvolver essas disciplinas, sermos disciplinados na nossa vida espiritual. São 3. Primeiro, leitura da Bíblia. Segundo, oração. E o terceiro, lembra? Congregação, né? Temos que ler, orar e congregar. Essas são as disciplinas espirituais. Então, um bom líder que não lê, não ora e não congrega, ele não vai ser um bom líder, né? Ele não vai ser um bom líder. Um líder de lar, um pai de família, marido, que não lê, não ora e não congrega, ele não vai desenvolver uma boa liderança no seu lar. É sempre difícil para um atleta conseguir fazer sucesso após ter permanecido sem treinar, enquanto tentava conseguir um contato melhor. Ele pode ter obtido a melhor performance como um amador, mas depois de passar algum tempo sem treinamento, sua precária condição física e a falta de conhecimento das táticas do time impedirão seu sucesso. Infelizmente, o mesmo pode ser dito dos líderes familiares. Muitos homens procuram liderar suas famílias, mas agem como desportistas que aguardam uma oferta melhor. Sim, eles creem em Cristo, mas ou são crentes neófitos, novos na fé, malnutridos, que não se alimentam bem com a palavra de Deus, ou são muito ocupados com as coisas do mundo. E aí não tem tempo para as coisas de Deus. E aí não progridem seriamente em maturidade cristã. Sua falta de tempo para o treinamento impede sua liderança espiritual. É interessante essa comparação que ele faz com um atleta, né? Você pode ser o atleta melhor do mundo, mas se você passar um tempo sem treinar, você volta enferrujado, como nós costumamos dizer. Assim também a liderança espiritual. Se nós não vivermos em treinamento, constante treinamento, mantendo a disciplina espiritual, disciplina de ler, orar e congregar, nós vamos enferrujar, espiritualmente falando. Nós vamos atrofiar o conhecimento
que já adquirimos até ali, porque se nós, vamos supor, vou tentar dar exemplo mais prático, né? Vamos supor que você se converteu, aí passou 5 anos ali assíduo na igreja, lendo, orando todo dia, congregando, servindo, muito ativo na igreja e tal. Aí de repente você arrumou um emprego novo, que estava orando a Deus para pedir um emprego melhor, né? Aí Deus, te deu um emprego melhor. Aí você, peraí, que agora estou muito ocupado com um novo emprego que Deus me deu, uma bênção que Deus me deu, né? Um novo emprego. Então agora eu tenho que dedicar mais tempo ao novo emprego. Aí eu diminuo meu tempo de leitura, de oração e de congregação. Vamos enferrujar, irmãos, espiritualmente falando. Vamos enferrujar. O conhecimento que adquirimos naqueles 5 anos ativos na igreja está ali, mas a tendência ainda é você cair no esquecimento, porque você não está praticando. Você não está revisando aquele conhecimento que obteve por todo aquele tempo. Então a tendência é nós esfriarmos espiritualmente, se nós nos afastarmos de Deus, se nós diminuirmos a leitura, a oração e a congregação, porque estamos deixando de treinar. Então estamos deixando de nos fortalecer na caminhada cristã, na nossa vida espiritual. Se nós formos fracos espiritualmente, como é que nós vamos conseguir levar a nossa família no caminho de Deus? Uma pessoa fraca consegue levar a outra nas costas? Não dá, né? Você tem que estar forte, preparado para levar a sua família, conduzir sua família no caminho do Senhor. E aí, quando nós falamos de nossa força, é a espiritual. E para sermos fortes espirituais, precisamos manter a disciplina espiritual. Nos mantemos em constante treinamento, para que assim possamos desenvolver essa força e assim conduzir a nossa família nos caminhos de Deus. Paulo nos diz que o caminho para crescer em maturidade é gastar tempo. E eu quero mudar essa palavra. Não é gastar tempo, é investir tempo. Investir tempo, porque quando nós lemos a Bíblia, oramos e congregamos, nós não estamos gastando tempo, nós estamos investindo tempo na nossa vida espiritual e na nossa família. Então, para nós crescermos em maturidade, nós devemos investir tempo treinando no ginásio de Deus. Olha o que é que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7 e verso 8. Diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, fazer as coisas agradáveis a Deus, né? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, se nós desenvolvermos uma vida piedosa, dedicada ao Senhor, mantendo a disciplina bíblica, a disciplina espiritual, lendo, orando e congregando, nós vamos desfrutar, dessa promessa proveitosa de vida, ter uma vida plena nessa terra. Isso não quer dizer viver 200 anos, mas ter uma vida, irmãos, de verdadeira alegria e felicidade. Nós tanto procuramos, né? Alegria, né? Eu quero ser alegre, eu quero ser feliz, não é assim? Eu quero viver em paz. O ser humano não procura isso? Onde é que nós vamos encontrar isso? Não, se eu arrumar um emprego melhor, aí eu vou viver feliz. É mentira, irmãos, é ilusão. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz o conforto desse mundo. Dinheiro não compra a saúde. Dinheiro não compra uma família. O dinheiro compra uma esposa? Ah, irmão, mas tem cabo aí que tem dinheiro que é assim de mulher. É uma esposa? Não, ele casou com um, escolheu, tinha 30 rodeando ele. Ele escolheu um e casou. É uma esposa? Refletir, irmãos. A gente tem que refletir nas coisas. A mulher que procura um homem com carro de dinheiro não é uma esposa, irmãos. Não, mas casou. Mas não é uma esposa, irmãos. Estou falando uma esposa. A mulher que casa por interesse é uma esposa? Hã? Tem que refletir nas coisas, irmãos. Parar e pensar, né? Tem que parar e pensar. Não é só o que o mundo vem aí. Às vezes a gente vive na vida sem refletir nas coisas. E a gente tem que parar um pouco e meditar. E nós que conhecemos a palavra de Deus, aí nós temos uma fonte verdadeira de meditação, profunda. Nós vamos passar 100 anos estudando a Bíblia e ainda não consegue descobrir todas as profundezas da palavra de Deus. E tão profundo que é. Então a gente tem que ser pessoas reflexivas. Temos que refletir nas coisas e parar um pouco para pensar.
Então, muito cuidado com esses comportamentos, né, que o mundo vem atribuindo como é algo certo, é algo correto a ser seguido. Cuidado, né? Para quem não casou ainda, preste atenção. Você tem que procurar pessoas que temem a Deus. Não é porque eu vi fulano tá ali, rapaz, é lindo de morrer. Cuidado, senão ele lhe mata, né? É crente, é uma pessoa fiel a Deus, é de família boa, né? Gente boa. Mas a pessoa em si, o indivíduo, é um servo fiel a Deus? Não, não. Se afaste, sai de perto, porque você vai trazer problema para a sua vida. Procure pessoas tementes a Deus, né? Quem não casou ainda dá para corrigir. Quem já casou, aí é orar a Deus para que Deus converta, né? Ele vai lá, então o pastor disse que tem que procurar, né? Gente fiel a Deus, meu marido não é, então vamos separar e procurar outro. Negativo, viu? Estou dizendo isso aqui não. Já está casado, está sem jeito. Ore a Deus para Deus quebrantar o coração e converter, porque Deus pode fazer, se Ele quiser. Então, jamais negócio de abandonar o cônjuge, não. Casou, foi o marido, a mulher que Deus lhe deu, então busque a Deus, se dedique ao Senhor, vá servir a Deus. E aí deixa Deus trabalhar no coração do cônjuge que ainda não é convertido. Então precisamos desfrutar dessa vida plena já aqui na terra. E ele diz, e da que há de ser, a vida que agora é e da vida que há de ser. Vivemos uma vida piedosa para quando nós formos nos encontrar com Cristo, nos encontrarmos tranquilos, sermos achados fiéis quando o Senhor vier. Não adianta nada eu me dedicar tanto em exercício físico, né? Me preocupar muito com cuidar do meu corpo tenho que cuidar sim, é o tempo do Espírito Santo, mas negligenciar o tempo com Deus. Você, não, rapaz, não deu tempo de ir para o culto não, porque eu tive que ir para a academia. Como é? Irmãos, a pessoa que deixa de ir para o culto para ir para a academia, não, irmãos, é porque eu não tive tempo de ir para o culto não, quero o dia da minha caminhada. Você vai deixar para caminhar na hora do culto? Não, mas porque era a escola dominical, né? A gente pode deixar para lá. Irmãos, está errado, irmãos. Está errado. Nós temos 24 horas no dia, 7 dias na semana. Aí nós temos 3 cultos aqui na igreja, né? Sábado, 7 horas da noite, que é o culto de oração. Domingo de manhã, 9 horas da manhã. E domingo à noite, 7 horas da noite. 3 cultos. 3 horas de programação na semana. Aí eu deixo para fazer o meu exercício físico na hora do culto. Está parando nem para pensar, irmãos. Tem que refletir. Eu tenho mais 23 horas fora a hora do culto. Eu vou escolher outra hora para ir fazer o meu exercício físico. Para ir fazer minha caminhada, para andar de bicicleta, qualquer outro exercício físico que for. Mas deixar as coisas de Deus porque eu tenho que cuidar do meu corpo? Não, peraí. Você cuida do seu corpo, mas primeiro do que é realmente proveitoso, que é a vida com Deus, essa piedade, desenvolver o seu relacionamento com Deus. Então nós temos que ficar observando, porque se nós não estamos indo só no costume, não, porque meu amigo do peito, né? Um primo carnal, ele vai malhar na hora do culto, aí eu tenho que acompanhar ele, né? Tem não, irmãos, quem foi que disse? Onde é que está escrito na Bíblia? Você tem que malhar com seu primo carnal, mesmo que ele vá na hora do culto. Está escrito? Não está, então. Pelo contrário, está escrito assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que desenvolver essa fé, essa confiança no Senhor. Então, a palavra grega traduzida por exercita deu origem ao nosso vocábulo ginásio. Então nós precisamos nos utilizar dos meios que o Espírito Santo usa para desenvolver o caráter piedoso em nós. Aí nós vamos considerar agora essas 3 disciplinas espirituais que eu falei, né? Leitura bíblica, oração e congregação, que é o envolvimento na igreja. Como leite para um bebê, assim é a Bíblia para o cristão. Pedro disse lá no livro 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, ele diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Irmãos, nós temos que pedir a Deus, nós, toda a igreja, principalmente os homens que são os líderes, temos que pedir a Deus esse desejo ardente pela palavra, para ler a Bíblia com gosto, com sabor. Não é ler a Bíblia assim, rapaz, tem que ler a Bíblia de novo,
Não é assim não, irmãos, com desgosto não, a força, como se fosse a força não. Temos que orar a Deus: Senhor, me dá desejo pela Tua palavra, desejo de aprender mais de Ti, de saber mais das coisas do Senhor, para que a minha vida seja transformada pela Tua palavra e assim eu possa conduzir a minha família também nos Teus caminhos. Temos que orar, irmãos. Se nós não temos esse desejo, temos que orar, que Deus vai colocar esse desejo em nós. O inimigo fica enchendo a nossa mente de coisas do mundo para nós não termos esse desejo mesmo. Mas precisamos orar ao Senhor. No Salmo 19, que até nós cantamos hoje, no Corinho 232, Davi analisa o efeito poderoso da Bíblia na vida de uma pessoa. Salmo 19, versos 7 a 9. E diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A gente não para pensar no efeito da palavra de Deus em nossas vidas. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, a quem não tem. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você quer ser feliz? Aí, ó. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, abre os nossos olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, se nós queremos aprender a ser alegres, felizes, praticar justiça, o que é certo, a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai nos conceder essa sabedoria. Então, estas 6 descrições das Escrituras esclarecem que, se você quer progredir no caráter cristão, a Bíblia deve fazer parte de sua dieta diária. Todos os dias nós precisamos ler a Bíblia, todos os dias, sem falhar, porque é o que vai nos dar um fortalecimento espiritual. É quando nós ouvimos Deus falando conosco, é quando nós lemos a Bíblia. Então nós precisamos receber os conselhos de Deus diariamente, todos os dias, de domingo a domingo, feriado, dia santo. Irmão, até na sexta-feira santa, até na sexta-feira santa, que é o dia que fecha tudo, fecha tudo. Nesse dia também temos que ler todos os dias, aprender do Senhor. Segunda disciplina espiritual é a oração. Se a Bíblia é o Senhor falando conosco, a oração somos nós falando com Deus. Olha o que aqui diz Lucas, capítulo 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, quando é que nós devemos orar? Sempre, não. Orar sempre e nunca esmorecer. Vixe, irmão, então eu não vou mais comer, dormir, trabalhar, porque eu tenho que orar sempre. Não, irmão, não está dizendo isso não. Nós temos que viver em espírito de oração. É a nossa mente em sintonia com Deus 24 horas por dia. Estou trabalhando lá, mas a minha mente voltada para Deus, concentrado no meu trabalho, mas sempre buscando viver de forma espiritual, sempre falando com Deus em silêncio, na mente. Nós podemos estar no nosso trabalho aqui, estar lá tranquilo, sossegado na hora, podemos falar com Deus ali. É viver em sintonia com Deus, orar sempre e nunca esmorecer, confiar no Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, um dos versículos pequenos da Bíblia, diz: orai sem cessar, é sem parar, orar direto. Então é viver em sintonia com Deus. Certamente ser um líder espiritual envolve orar por sua esposa e por seus filhos, mas também é essencial orar por si mesmo. Certo? Então você é um líder espiritual, nós homens somos líderes, nós precisamos orar por nós e por nossa família. Precisamos orar para que Deus nos sustente nos caminhos dele, Deus nos dê sabedoria, e também orar por nossa família, pela esposa e pelos filhos. Se você quer crescer em maturidade cristã, precisará da ajuda de Deus. Peça a Ele que o faça sábio, santo, fiel, amoroso e forte. Alguém que entenda e viva a verdade da Bíblia. Então aqui ele dá até alguns passos pelo que devemos orar a Deus por nossa vida, para que nós sejamos sábios, santos, fiéis, amorosos e fortes espiritualmente.
ou seja, alguém que entenda as Escrituras e viva as Escrituras. Precisamos pedir a Deus isso para as nossas vidas, homens. As mulheres também devem pedir isso, mas os homens muito mais, porque eles são os líderes dos seus lares. Às vezes, eu também tenho de pedir energia e humildade para brincar de bonecas com minha filha ao fim de um dia estressante, né? Achei interessante isso aqui, que o autor do livro ele fala dessa importância. Você dedicar tempo para os filhos, para conviver, para brincar com os filhos. Eu não lembro bem direitinho da história, mas conta-se uma história que um filho, ele lembrou não do presente que o pai deu a ele, mas ele lembrou do momento que o pai viveu com ele. Momentos assim que o pai dedicava para brincar com ele, e aquele momento de convivência estava na mente dele, mas ele não lembrava dos presentes que tinha ganhado do pai. Então, se nós queremos deixar na memória dos nossos filhos algo positivo, nós temos que viver com eles, temos que fazer parte da vida deles. Não é dizer, menino, peraí, vou te dar um celular aqui para tu deixar eu em paz, né? E aí o menino fica lá, ó, na telinha do computador, né? Aí quando ele cresce desse jeito, acostumado a viver distante dos pais, quando os pais envelhecerem que precisarem dele, você acha que o filho vai lembrar de cuidar dos pais? Ele não foi criado assim, com esse contato com os pais, com essa afinidade com os pais. Então ele não vai ter esse amor, esse apego aos pais, de se importar com eles. Quando os pais passarem por alguma aflição, você chegar junto, né? Os filhos chegarem junto para ajudar, para ver como está. Não vão, porque não foram, você não deu atenção a eles. Pai não deu atenção aos filhos. Então os filhos não vão te dar a atenção que você precisa. Já ouviram aquela história de quando a gente fica velho, a gente volta a ser criança, né? Quem são os nossos pais? Os filhos, né? Os filhos acabam se tornando os nossos pais, porque a gente volta a ser criança. E quem vai cuidar de nós? Os filhos. E aí, se nós não cuidamos bem dos filhos, não dedicamos tempo a eles, não ensinamos eles como cuidar dos filhos, quando nós envelhecermos e precisarmos de cuidar deles, eles não vão cuidar de nós, porque nós não ensinamos a eles que tinha que ter tempo para os filhos. Então, quando eles estiverem grandes e nós velhinhos, precisando do cuidado, eles não vão cuidar de nós, não. Não, papai não me ensinou a cuidar, né? Não tenho que cuidar, não. Vá para um asilo e fico por lá, né? Então, irmãos, nós temos que investir tempo nos filhos, conviver com os filhos. Chegou da escola, né? A criança chegou da escola, chama, conversa, vê como foi a escola, o que aconteceu, se às vezes teve algum problema e precisa de conselho, né? Às vezes acontece isso. Dedica ali meia hora para conversar com o filho, dialogar, saber como é que ele está, se está bem, como é que está a saúde. Conversa, vai brincar um pedacinho com o filho. Estou dizendo que você passa o dia inteiro brincando com o filho, não, virar criança, não. Mas tire um tempo e converse com a criança. Ó, papai trabalha, tal hora, então chega em casa, tal hora, então vamos dedicar tanto tempo para brincar com você. Quando chegar a tal hora eu vou brincar. E se você não puder brincar todo dia, diga os dias também. Ó, tal dia e tal dia. Ou então, ó, só posso brincar com você um dia na semana. Segunda-feira à noite, vou dedicar 1 hora para você. Mas cumpra, viu? Mas cumpra. Porque a criança fica lembrando. Ei, papai, hoje é o dia de nós brincar. Ele vai lembrar. Então, prometa e cumpra para ganhar a confiança dos seus filhos. Precisamos também, irmão, desenvolver o envolvimento na igreja, que é o terceiro ponto, né? Terceira disciplina espiritual. Primeiro, ler. Segundo, orar. Terceiro, congregar, se envolver na igreja. A vida cristã não foi planejada para ser vivida de modo solitário. Embora estejamos individualmente responsáveis por seguir a Cristo, né? Nós somos responsáveis por seguir a Cristo de maneira individual. Nós fomos feitos por Ele com a necessidade de convivermos com nossos irmãos ou com outros cristãos. Hebreus 10:25 é um versículo clássico que nós usamos quando se fala de congregação. Deus nos ensina aqui que não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Não devemos deixar a nossa congregação. Porque tem outra atividade, porque tem isso, aquilo. Tenta encaixar em outro horário, irmãos. Porque se nós, principalmente homens,
que somos os líderes, nós deixarmos de ir para a igreja por algum outro compromisso, que daria até para a gente ajustar o horário, os nossos filhos vão entender que a igreja não é tão importante. Que não é tão importante ir para a igreja, porque qualquer coisa eu vejo o papai quebrando o compromisso de ir para a igreja, então não é tão importante ir para a igreja. Então tenhamos cuidado com isso, porque a criança, às vezes a gente pensa que ela não observa as coisas, mas observa. Né? Eu trabalho numa escola com crianças desde 3 anos até 14, 15. E às vezes nós vemos rumação, né? Como é que costuma dizer lá no nosso interior, a arrumação de um menino lá que a gente fica de boca aberta. Como é que pode uma criança de 3 anos sair uma proposta dessa, né? De onde foi que ele tirou isso? 3 anos, não sabe nem andar direito, nem falar direito, mas já estão com ligado nas coisas. Teve uma vez que eu achei graça, né? Lá na escola tem um quartinho que é uma oficina, umas ferramentas e tudo, né? Aí um menino bem curioso chegou aí, já foi ensinado que não podia pegar e mexer nas coisas, aí vinha com a mão para trás, né? Aí tua cabeça assim, aí o pastor estava lá, o pastor Bruno. Aí ele disse, um laboratório, né? Laboratório, entendeu que na escola pode ser que tenha um laboratório, então ele achou que ali era um laboratório. Então você vê a mente das crianças. Então temos que estar atentos ao que fazemos na presença das crianças também. Então, se eu deixo de congregar por qualquer motivo, as crianças vão aprender que também podem deixar de ir para a igreja por qualquer motivo. Uma das coisas mais importantes que você e eu, nós, podemos fazer para crescer em santidade é ser membro ativo de uma igreja onde a palavra de Deus é fielmente pregada e vivida. Se você não estiver ligado a outros na família da igreja, todo o seu entendimento prático do papel de marido está minado. Ainda que alguns objetem que o sério envolvimento na igreja toma o tempo da família, seu avanço em maturidade cristã realmente intensificará a cada momento em que vocês estiverem juntos. Embora seja possível exceder-se no tempo dedicado à igreja, o problema mais típico é não envolver-se. Tem algumas pessoas que dizem assim, não, mas se eu me envolver muito na igreja, vai faltar tempo para a família. Não vai, sabe por quê, irmãos? Porque quanto mais nós nos envolvemos na igreja, nós vamos aprender a ter maturidade de ser disciplinados e separarmos as coisas. E aí temos o tempo. Peraí, hoje é o tempo da igreja, hoje é o tempo da família, hoje é o tempo assim. Quando eu estava no CEMOB, no Seminário Móvel Bíblico, aí teve uma disciplina lá que nós estudamos, que achei bem interessante, que um dos pastores lá, ele disse, olha, tenha o tempo da família, tire um dia para a família. Principalmente nós que nos envolvemos no ministério, às vezes a gente dedica muito tempo nas atividades, estudo e outras coisas. Aí tenha sempre um dia, pelo menos um dia na semana que você diga assim, esse dia é da família. Então você chegou do trabalho, aí à noite dedica o tempo total para a família, esposa e filhos. Pelo menos um dia na semana. E olha, onde é que eu ouvi essa instrução? Então quanto mais nós nos envolvemos no trabalho da igreja, mais nós aprendemos como administrar a nossa vida. E se você está numa igreja que realmente prega a palavra de Deus com fidelidade, ela vai lhe instruir, que é como nós estamos fazendo aqui, lhe instruindo que você deve se envolver no trabalho da igreja, mas não negligenciar a família, tem que ser de forma equilibrada. Então numa segunda-feira à noite, por exemplo, você chegou em casa do trabalho, olha, senta com a família e conversa. Toda segunda-feira à noite é o nosso tempo em família, é o tempo para conversar com a esposa, para brincar com os filhos, para viver aquela vida comum do lar. E aí você larga outras coisas que você geralmente faz à noite. Estou dando um exemplo da segunda-feira, mas você pode escolher o dia que for melhor para você. Aí no dia de culto, aí você tem um tempo da família, aí ao culto, vai com a família para a igreja, para assim louvar, engrandecer o nome do Senhor e aprender da palavra de Deus. Se nós formos disciplinados, irmãos, nós conseguimos administrar o tempo. O nosso problema é que às vezes a gente não coloca limites no tempo das coisas que vamos fazer. Tenta marcar no relógio o tempo que você entra no Facebook lá. Vou entrar no Facebook agora. Pá, aí vai. Quando terminar, você olha o tempo que você passou lá. Facebook, Instagram, TikTok, Quai, um monte de rede social que tem agora que nem cabe mais no celular,
de tanto aplicativo. Vá lá, cronometre o tempo que nós passamos. Vamos cronometrar, faça um teste. O tempo que você passa diariamente nas redes sociais, olhando essas notícias aí. E aí veja se, aí faça um cálculo. Todo dia eu gasto lá tantas horas em redes sociais. Faça o cálculo no mês, quantas horas dá. Para ver se às vezes a gente não está perdendo um dia ou dois, ou mais, só com o negócio de redes sociais, né? Aí depois a gente diz, não, eu estou fazendo isso que não dá tempo. Dá não, porque a gente perde tempo demais sem saber o que está fazendo. Porque não marca o tempo, não é disciplinado no que faz. Não é tão exagerado dizer que se você pratica essas disciplinas fielmente, provavelmente já esteja progredindo como líder espiritual. Então, se você já está lendo a Bíblia, orando e congregando direitinho, é provável que você já esteja evoluindo como líder espiritual. E aí, isso é muito importante, porque aí, quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu orar, quanto mais eu congregar, mais eu vou desenvolver na minha liderança espiritual. Um ex-militar e ex-presidente dos Estados Unidos, Ted Roosevelt, disse: antes que um homem possa disciplinar outros homens, precisa demonstrar sua habilidade em disciplinar a si mesmo. Então nós precisamos ter essa disciplina bíblica, leitura, oração e congregação. Nós precisamos ter a disciplina nos horários, em casa, para ensinar a nossa família, que também precisa ter essas disciplinas, ser uma pessoa disciplinada, porque aí nós vamos ensinar a nossa família a ser também. Então, antes de disciplinar alguém, ou cobrar a disciplina de alguém, nós precisamos disciplinar nós mesmos, ou seja, dar o exemplo. Antes de ser-lhe permitido comandar a comissão, ele precisa evidenciar o domínio de seu próprio caráter. Depois olhe para o trabalho de suas mãos, ouça as palavras de sua boca, pelos seus frutos o conhecerá. Então, irmãos, nós precisamos desenvolver isso, essas características, para sermos bons líderes espirituais e assim trazermos bênção para a nossa família, para a igreja e para a sociedade. Porque nós já vimos que famílias fortes, igrejas fortes. E automaticamente uma sociedade forte, uma sociedade diferente. Se nós queremos mudar o mundo, como às vezes nós achamos que temos ideias brilhantes, né? Não, mas se o governador fizesse isso, se o prefeito fizesse aquilo, se o presidente fizesse aquilo outro, não sei o que e tal, e o mundo ia mudar. Sabe onde é que a mudança começa? No espelho, né? Mas não é na estética não. Vá lá no espelho e olhe. O que é que você vai ver no espelho? Você mesmo. Então é lá que a mudança começa, em nós, na nossa vida. Se nós não mudamos para melhor, como é que nós queremos mudar o mundo? Tem lógica? Se eu não estou conseguindo mudar nem a minha vida, como é que eu quero mudar o mundo? Então primeiro eu tenho que mudar a minha vida. E o primeiro passo para mudar a vida é entregar a vida a Cristo, porque aí Ele vai mudar a nossa vida. Ele vai nos transformar para pessoas melhores. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, que nos ensina o caminho certo a seguir, a maneira correta, como devemos liderar os nossos lares de forma espiritual, para que assim possamos honrar o Teu santo nome, glorificar ao Senhor. Pedimos, ó Pai, as bênçãos do Senhor pela noite, bom descanso, proteção do Senhor, também a cada um, os retornos aos seus lares, que eu possa estar cuidando da vida de cada um, Pai. Clamamos a Ti também pela semana, pedimos a vitória sobre o mal e sobre o pecado. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Deus os abençoe.